Há arquitetos que trabalham sozinhos, arquitetos que trabalham em escritórios com dezenas de pessoas e arquitetos que trabalham em escritórios gigantes com filiais em dezenas de países. É o caso do meu convidado de hoje, um dos principais manda-chuvas da filial paulistana do Perkins & Will, escritório fundado em 1935 em Chicago e hoje com braços em mais de 30 cidades de Nova York a Xangai. O futuro Hotel Kempinski, Laje de Pedra, em Canela, a sede do Banco C6 e o futuro Hospital Sabará são alguns dos projetos elaborados pela unidade paulistana, da qual o meu convidado de hoje é diretor de design. No Meio Consciente Falasse de hoje, Douglas Tolane. Esse episódio é um oferecimento da LZ Studio. Mais do que uma loja de móveis de design, ela se preocupa em entregar encantamento, experiências e memórias para os clientes. Com o DNA carioca, a LZ Studio oferece produtos assinados por designers e marcas que dispensam apresentação, como Estúdio Bola, Humberto da Mata, Giacomo Tomasi e Cristiana Bertolucci. Com diversas lojas no Rio de Janeiro, a LZ conta com centro de distribuição próprio, estofaria exclusiva, pronta entrega e centro de manutenção. São diferenciais que se somam à customização de produtos e à exclusividade na representação de marcas renomadas. O braço corporativo da LZ Studio decora mensalmente cerca de 30 empreendimentos, de edifícios residenciais de grandes incorporadoras até restaurantes, shoppings e hospitais. O braço corporativo da LZ ganhou um escritório em São Paulo neste ano. É o palco deste videocast. Qual é a memória mais antiga que você tem da infância? A minha infância foi muito prazerosa. Eu tive uma infância em que as relações sociais, a rua, toda a dinâmica de não ficar enclausurado, fechado dentro de um apartamento. A minha vida era brincar na rua, jogar esporte, jogar bola. Foi uma infância muito dinâmica, assim, então são ótimas memórias da minha infância. Você trabalha, enfim, um escritório gigante, pensa muito cidade, pensa muito urbanismo, enfim, formas de como essas disciplinas elas se convergem assim, na vida das pessoas. Como é que você olhar para esse passado, ver essa cidade que era... Você nasceu na Vila Madalena, hoje, um processo de verticalização. Como é que é olhar para essa pergunta é muito legal, eu tive um pouco dessa... Algumas das conversas que eu ando tendo, elas passam um pouco sobre essa memória, esse resgate, da onde que surgiu ter arquitetura na minha vida, né? E eu me questiono várias vezes sobre isso. Eu acho que viver nesse bairro estruturado, onde a gente hoje fala sobre a cidade de 15 minutos, né, que você desce, que você tem essa questão do walkability muito presente, e como isso é bom para a vida das pessoas. Eu vivi essa história quando eu tinha 4 anos, 5 anos, 6 anos, eu já ia para o clube a pé, sozinho. Minha mãe abria a porta e falava, vai menino, vai gastar energia em outro lugar. E eu ia... Que hoje é impensável. Que hoje é impensável, por trânsito, insegurança, riscos, né? Então, a minha vida foi contando essa história. Bicicleta na rua, carro, bolinha de gude, quer dizer, todas essas histórias fizeram parte da minha vida. Outro momento que foi muito... que me trouxe outra escala de cidade e que aí talvez me despertou outras percepções sobre arquitetura e sobre cidade. Com 13 anos eu era muito falador, eu era muito comunicativo. Com o tempo eu acabei ficando mais introspectivo, mas eu era muito comunicativo. Eu era aquela criança que os pais... E ninguém queria viajar comigo no carro porque eu era aquele que ficava falando. Falta quanto? Olha aquilo ali, olha aquilo. Eu era aquele falador. E eu levava isso para a minha vida escolar. E na escola, esse indivíduo, essa criança, talvez ela não seja tão bem aceita e percebida como característica diferente, mas como indisciplinada, como uma série de coisas. Que talvez, num futuro, eu percebi que isso era um ponto muito positivo, porque essa questão da comunicação me abria portas. Mas naquela época não, era punição. Com uns 13 anos eu fui convidado a me retirar de uma escola, porque eu era muito falador. Então eu fazia prova falando, eu precisava... A minha característica é de se comunicar mesmo pensando. Eu penso e penso alto. E com 13 anos de idade, a minha escola, em função também de um esporte que eu comecei a fazer,
eu tinha a possibilidade de fazer escola longe do bairro onde eu morava. Então eu tinha que pegar um ônibus, que era mais ou menos 1h30 de distância, Porque todos você não estava os mais morando na dias. Vila Madalena, você estava morando onde? Eu já morava no Parque Continental, um bairro periférico da cidade de São Paulo, divisa com Osasco, faz parte da Lapa, mas ele faz bem divisa. O bairro é cortado por uma divisa física mesmo, marcação no chão, de um lado da rua Osasco, do outro lado São Paulo. E a gente tinha eu tinha essa dinâmica de sair de uma escola, que aí eu fui para essa outra escola, e eu tinha que pegar o ônibus todos os dias. E aí que eu comecei a perceber São Paulo, entender São Paulo, porque a minha vida era numa ilha, numa bolha, protegido, resguardado, e que eu não precisava ter contato fora de São Paulo, porque minha vida se resolvia ali. E nesse caminho que acho que eu comecei a fazer uma reflexão nessa escola. Um professor de matemática, o nome dele era Walter. Esse professor, para ensinar geometria, ele sugeriu, e o trabalho era fazer uma maquete de uma casa, para você entender os ângulos, os retângulos, toda a parte de construtiva, a geometria. A aula dele foi baseada nisso. Isso foi uma coisa que me despertou interesse. Minha mãe chamou um estudante de arquitetura para me ajudar, porque eu não tinha a menor noção de como fazer uma maquete, não tinha nenhuma percepção nisso. E aí, eu acho que são alguns momentos que começaram a virar flash. Depois dessa escola, eu fui estudar na Paulista. E aí era um ícone, né? Eram os prédios altos, sim, aquele MASP, com aquele vão maravilhoso, gente para tudo quanto é lado. Você lembra o que causava isso nessas andanças de ônibus? Então, eu acho que era uma grande vitrine, né? Eu adorava ficar bem na janela para ficar consumindo a cidade, né? Então, eu acho que isso me despertou, talvez, alguma memória do quanto a cidade é importante, de quanto essas relações dos espaços, gente na rua, prédio de um formato do outro. E eu passava pela rua e falava, nossa, aquele prédio ali é muito feio, aquele ali é bonitinho, aquele é legal, sem entender que um dia viraria um arquiteto. E hoje continua passeando pela cidade olhando assim? Amo. Mas também falando assim, esse prédio é bonito, esse é feio? Aí talvez as referências mudaram, e aquele prédio tem uma solução interessante, aquele ali talvez negou a cidade e não está percebendo que faz parte de um contexto, né? Acho que os questionamentos mudam, mas ainda sou um apaixonado em olhar a cidade, né? Eu tenho hoje já... há pouco tempo eu nunca tinha tido um carro com teto solar, hoje eu vejo um valor de ter um carro com teto solar, porque realmente eu ganho uma outra escala, né? Que normalmente a cidade você está vendo sempre nessa linha do horizonte. Hoje eu já consigo utilizar o vertical passeando de carro. E como é que foi esse processo de você suprimir essa mania de falar? É doloroso, você teve, né? Que você se sentiu obrigado a podar isso. Não, totalmente. E alterou a minha relação natural do meu ser. Eu tive que mudar, porque talvez se eu continuasse do mesmo formato, eu não me encaixaria no que o sistema educacional pedia na época. Então eu tive que realmente mudar completamente. Então, desde que eu tive esse convite a me retirar, eu comecei a mudar um pouco a minha característica, porque senão eu seria convidado para outras escolas a me retirar também. E você acha que isso mudou a sua personalidade também? Com certeza. Com certeza me deu uma podada. Hoje eu sou mais introspectivo, eu sou tímido. Hoje eu estou falando aqui, mas normalmente eu sou tímido. Em contatos sociais eu não sou muito de falar, eu fico mais resguardado, observando, porque talvez, acho que essa memória me trouxe uma modificação. Como é que você descreve a família onde você nasceu? Uma família muito tradicional. Tenho uma irmã mais velha, 2 anos mais velha, pai e mãe, sempre casados, história de longa história, a família toda por perto. Quando nós nos mudamos para esse bairro, as outras partes da família também se mudaram, os avós. Então, assim, era uma coisa muito confortável, né? Muito familiar, um ambiente muito familiar. Meu pai era químico, nada a ver com arquitetura, trabalhava com alimentação. Minha mãe teve uma formação de magistrado, mas nunca
praticou, então ela cuidava da casa mesmo, cuidava da gente. Uma estrutura bem simples, uma família com pouca experiência de viajar para fora do país, nunca foi muito, talvez naquela época também era muito difícil, né? Os voos eram diferentes, o acesso que hoje essas novas gerações têm, naquela época não era assim. Uma viagem era um evento realmente, hoje em dia é uma coisa corriqueira, mas era uma família super tradicional, nada de diferente. E como é que foi essa relação do esporte? Por causa de um clube que tinha nessa região, Sim. você quase enveredou pela carreira de basquete, né? A carreira, acho que foi... eu não tinha nenhum atributo físico para ser um atleta também. Além de... eu era pequenininho, mas bem pequenininho mesmo, magrinho, pequenininho. A única coisa que talvez eu tinha um pouco mais de velocidade, mas era bem pequenininho. Fui convidado para jogar um jogo de basquete, e nesse jogo, o primeiro jogo de basquete que eu fui convidado, eu acertei uma cesta que acabou o jogo e ganhou. E aí acho que isso falou, nossa, acho que tem... mas eu nem sabia direito, né? Foi assim, por puro acaso aconteceu. Sorte de principiante. Sorte de principiante. E eu acho que isso me despertou, assim, acabou o jogo, todo mundo chorando, aquelas maluquices, né? Da emoção da infância. O processo de ser um atleta e ter que vencer também essas questões físicas, e eu também não tinha nenhum talento nato de falar, olha, o cara tem uma habilidade maravilhosa, pula, como... Não. Eu tinha os meus desafios físicos e eu tive que me dedicar muito para começar a ter um pouco mais de destaque. E eram muitas frustrações, né? Um dia de vitória, 60 de frustrações e de luta, realmente. Eu passei por vários períodos de imaginar a desistência, mas há sempre a resiliência e acho que também um apoio familiar de falar, não, continua, vai lá, você consegue. Eu acho que isso foi muito positivo. Com uns 14 para 15 anos, num verão, eu cresci tipo uns 10 centímetros. O que foi bom. Que foi muito bom, porque assim mudou o meu patamar físico. Na mudança do patamar físico, eu também comecei a me desempenhar, eu acho que eu ganhei mais confiança. Com uns 16 para 17 anos, eu entendia do jogo, mas não conseguia colocar o que eu entendia do jogo em prática. Eu tinha talvez uma posição de liderança, conseguia ser uma pessoa influente, que influenciava as outras, mas eu não tinha ainda os atributos para isso. E aí eu tentei me dedicar cada vez mais, começou a surtir um pouco mais de efeito e eu fui convidado para ser um técnico de basquete. Isso. Com 16 para 17 anos, esse clube onde eu jogava falou, não, pô, se você entende do jogo, vai ser um jogador de basquete, vai ser um treinador de basquete. Mas eu falei, como assim? Treinador? Acho que eles falaram, não, já que ele não vai crescer e ele entende do jogo e não rende muito na quadra, vamos botar ele de treinador, porque talvez ele traga. Como é que você se sentiu nessa posição? Foi muito desafiador, né? Porque eu não tinha nenhuma capacidade, nenhum treinamento, nenhuma. Eu olhava o que meus técnicos faziam e comecei a criar minha própria personalidade como um técnico. Mas eu era técnico de garotos de 13 para 14. Então quase que a gente era com uma distância muito pouco de vivência, né? A gente te levavam a sério, não? Então, no começo, eu acho que eles me questionavam bastante. Eles levavam a sério, mas eu acho que era sempre essa questão do questionamento, né? Será que esse cara vai conseguir? Mas foi bastante interessante porque nesses me levar a sério, eles me desafiavam, todos os treinos eles me desafiavam pessoalmente. Falavam, não, eu vou ganhar de você, vamos aqui fazer um jogo 1 contra 1, tal. Vamos aqui, me marca, não sei o quê. E eu acho que ser um treinador me trouxe entender na prática o que o técnico queria que eu fizesse. E foi aí que eu evoluí como jogador. Uhum. Eu dava um treino e acabava o treino, eu ia treinar. Foi um período bastante... E aí eu tinha que estudar tudo assim, mas foi bastante interessante porque a prática de ser um treinador me trouxe a capacidade de entender o que eu tinha que fazer na quadra. Você era o melhor
A pessoa que mais ouvia você mesmo, é isso? Eu acho que foi um pouco disso e me trouxe essa... E aí que eu comecei a me destacar como jogador. De ter o desafio deles e eu ter que vencer eles. Né? Eu não ia querer perder também, porque você é treinado quando você está no esporte a ser competitivo. Sim. Você é forjado a ser competitivo. E aí que eu comecei a me destacar, aí eu fui convocado para uma seleção paulista, surpresa, que eu falei, nossa, mas o que eu estou fazendo? Será que eu melhorei tanto assim? Será? Eu não conseguia talvez perceber tanto essa evolução, e que logo na sequência, passa 3 meses, aí fui convocado para uma seleção brasileira e para viajar para fora do país, que na minha família ninguém nunca tinha viajado. Meus pais nunca viajaram para fora do país. Acho que também me trouxe uma outra possibilidade de o basquete abrindo o mundo para mim. Nossa, existe. Aí fui para a Espanha, fui para a Itália, em competições internacionais. A gente tinha 17 anos para 18 e a gente competia com atletas de 21, de 20 e 21. Então era, assim, fisicamente eles eram era um campeonato mundial, assim, sabe, uma coisa meio maluca. De um dia para o outro minha vida mudou. Sim. E aí também o basquete se tornou uma outra referência para mim. Logo a gente conseguiu alguns campeonatos, ganhamos alguns campeonatos nacionais, aí como atleta no Brasil, e acontece o meu primeiro contrato. Até dos 11 anos, até os 17... Era amador. Era amor. Era amor. Quem bancava tudo eram os meus pais. Eu tinha, com 13 anos, eles me davam bolsa de estudo. Uhum. Então também eu tinha um compromisso, porque isso aliviava a vida dos meus pais. Mas com 17... além de eu ter também uma bolsa de estudo, eu comecei a ganhar um salário. E era um salário expressivo, né? Assim, porque era, comparado com o dólar, daria, sei lá, uns $1.800, $2.000 hoje. Uhum. Que é um bom dinheiro. Pô, eu falava, nossa, eu não posso perder isso aqui nunca, né? Com 18 anos eu tendo Você lembra o que você gastava com esse dinheiro nessa época? Primeiro salário que eu comprei, minha irmã foi casar. Uhum. E aí, olha as referências, aí eu tinha que comprar um terno, aí eu fui na Giorgio Armani e comprei o terno. Uhum. E não sei de onde também que surgiu o Giorgio Armani, acho que é meio dessas histórias das viagens, começou das bem. Referências. Fui lá e comprei um terno de Giorgio Armani, para ir no casamento dela. E aí eu usava mesmo, eu aproveitei bastante a vida, não posso... Uhum. Essa época eu aproveitei bastante. Eu tinha muito treino, tinha muita dedicação, mas eu também curtia a vida. O basquete vai até os 23, é isso? Você quase, enfim... Você já eu continuei todos os anos. Disso, é isso? Eu imaginava que daria para viver, sei lá, até uns 35 anos, que eu poderia ser um atleta, e aí não casa muito o atleta com a arquitetura, né? Então, mas aí de onde vem a arquitetura nesse processo? Assim? Então, eu acho que a arquitetura foi essa influência desse professor. O que eu me lembro mais pragmaticamente é esse professor. Eu fiz um teste vocacional, e esse teste vocacional, aquela coisa boa do teste vocacional, ele me orientou como oceanografia, arquitetura ou zootecnia. São coisas que talvez eu não tinha nenhuma vivência, não tinha nenhuma com campo, com sítio, com fazendas, não tinha nenhuma relação com isso. Oceanografia, amava o mar, né? Então sim, talvez. Sempre sai. Porque eu ia para a praia. Quem vai muito para a praia, eles gostam de botar oceanografia. E aí eu acabei optando pela arquitetura. Eu falei, vamos para a arquitetura. Mas eu não tinha habilidades nem de desenho. Eu pintava em casa, pintava quadro, tal. Talvez isso também me levava um pouco para isso. Meus avós, uma parte dos meus o avô por parte da minha mãe, pai da minha mãe, ele pintava. Ele fazia violino, ele tinha uma coisa artística, português, mas tinha muito essa coisa artística, tocou no municipal, tal. Então ele tinha essa veia meio artística e acho que me levaram também um pouco para esse caminho, para pintar, para tal. E eu acho que a arquitetura começou a fazer sentido pelo meu universo, mas não tinha nada assim de ligado. E aí eu imaginei que até com uns 35 anos, talvez eu aguentasse ser um atleta, e aconteceram alguns eventos, e esses eventos realmente ligados à
a parte acadêmica. A arquitetura veio nessa, bom, tem que fazer uma faculdade. É isso, vou fazer. é isso. Vamos ver qual é que é. É isso, vamos ver o que acontece. Se eu não gostar, eu mudo. Porque eu tenho um esporte que me banca, que me oferece o meu sustento, e eu ficava meio mais sossegado, né? Talvez no próximo contrato eu melhore o contrato, talvez... Acontecia muito esse raciocínio para mim, né? O meu planejamento era esse. E como é que foi a ruptura? Muito dolorida, né? Porque eu lembro que eu fiquei uns 4 anos sonhando todo dia que estava jogando basquete. Depois que você parou? Depois que parou. Assim, ele fazia parte presente do dia a dia, porque é muito tempo, né? E aí você teve uma contusão aí? Você ficou machucado? Foi uma contusão num processo numa das convocações de seleção brasileira. Convocado 20 atletas, você fica numa imersão, numa concentração, 20 dias, 30 dias, você treina, acorda 2 períodos, a gente imagina que vida de atleta é fácil, é muito dolorida, você sempre está com dor em alguma coisa, e nessa seleção, nessa última que eu tive, eu estava machucado, eu fui machucado, imaginando que eu poderia me recuperar, mas os treinamentos de uma seleção também, eles estão em outro nível. Você é exigido ao máximo. E eu sofri um processo de desgaste todos os dias. O tornozelo virava um repolhozinho de tão inchado. Aí você tinha que fazer massagem, gelo e calor todo o tempo, pouco descanso, massagem. Aí no período da tarde também tinha que fazer tudo de novo. Aí você ia jantar e tinha que fazer de novo recuperação. Aí eu fiquei esse período quase uns 30 dias, e o último corte antes da viagem, aí no outro dia as pessoas pegariam o voo e viajariam, eu e um colega que jogava junto comigo, o Telmo, nós fomos cortados. E aí eu falei, gente, putz, a vida é muito legal de um atleta, eu conheço muita coisa, mas é dolorida, e se eu estou me machucando com 23 anos, será que eu chego até os 35? Passou isso na cabeça também. E será que se eu não me formar agora, eu vou perder a chance de... Porque estava prejudicando a faculdade. Já. Prejudicava totalmente a faculdade, porque esses períodos de afastamento, eles eram constantes, né? Quando você foi cortado, aí você decidiu assim, agora chega, é isso? Foi você poderia ter continuado, né? Mas... Daria para ter continuado, mas aí eu acho que eu fiz uma opção, assim, eu falei, não, chega, não vou ficar me dividindo, porque era um estresse, né, pessoalmente, porque eu sempre ficava nessa dualidade. O que eu faço? Eu estico aqui, estico ali, como é que eu lido com isso? Um lado eu tinha uma parte muito boa, porque eu ganhava um bom salário, e eu teria que, a partir desse bom salário, mudar para ser um estagiário de arquitetura que às vezes paga para trabalhar. Uhum. Então era difícil fazer essa opção. Um jogo arriscado. Graças a Deus eu tinha uma estrutura dos meus pais que me davam bastante suporte, então agradeço eles por eles me darem esse suporte, e consegui fazer a opção, talvez, por um caminho, mas que eu acho que esse caminho tem muito a ver com arquitetura, né? Hoje eu traço linhas em que eu enxergo a arquitetura totalmente ligado com o basquete, com o esporte coletivo, né? A arquitetura é um processo coletivo. Você pode ter os seus momentos de brilho, de uma ideia boa, de um traço legal, mas, ao mesmo tempo, você não faz nada sozinho. Você é dependente de outras pessoas, como no esporte coletivo, no basquete. Quer forçar a barra a dizer que você hoje tem uma posição de liderança no escritório da Perkins, atua também como um treinador, um técnico? Eu acho que em momentos, eu acho que tem muito dessa relação, sim. Horas eu tenho que ser um protagonista num voo solo, mas sabendo que por trás eu tenho uma equipe junto. Ora eu preciso ser o treinador e orientar para que outros brilhem. Ora, a gente precisa colocar a casa em ordem e falar, gente, aí talvez eu seja um manager, alguém que faz a gestão de um esporte, de um clube, de um time. Então, acho que o esporte me auxilia muito, porque aquela vivência eu já tive numa outra relação e numa relação que tem a competição. Não era uma relação, não, uma relação que tinha um valor competitivo. E como é que eu consigo trazer isso para a arquitetura, né?
Como é que eu consigo me posicionar e entender que cada momento eu sou uma das peças desse time. Esportes coletivos, a medalha vai para todo mundo. Assim, Isso. Né? Mas na arquitetura, geralmente, é comum você ter escritórios até com o nome de uma pessoa, sim. Embora sempre tenha um monte de gente trabalhando. Como é que é um pouco... Os fundadores da Perkins & Will não estão mais aqui, enfim. Como é que é um pouco isso no escritório de vocês? Nosso escritório... Ele foi fundado em 1980 pelo Luiz Fernando Rocco. Você está falando da Unidade de São Paulo. Isso, da Unidade de São Paulo. Então, em 1980, ele foi fundado pelo Luiz Fernando Rocco. A Perkins & Will é em 1935. Em Chicago. Em Chicago. Mas aqui a nossa história começa em 80. O Rocco acabou de formar, montou um escritório e foi desenvolvendo esse escritório que tinha essa característica do ateliê. O ateliê de um artista. Uhum. E que a arquitetura ainda tem isso muito forte. Né? O ateliê é muito interessante, mas ao mesmo tempo ele é muito dependente. Se o artista ficar doente, se o artista resolver viajar, se o artista não tiver bem morrer, se ele não estiver bem disposto, a engrenagem não anda. Então, talvez, entendendo isso, o escritório, hoje a nossa empresa de arquitetura, ela começou a se fazer uma transferência de ateliê para um escritório de arquitetura, em que eu tenho outras lideranças capazes de suprir a necessidade dos clientes através de outras figuras, com outras visões, então começa a se complementar. Então o escritório passou por esse momento também, numa das oportunidades, mais ou menos em 2008, 2009, um escritório muito inquieto, a gente é inquieto, a gente nunca acredita que o que deu certo ontem vai dar certo amanhã. Então a gente está sempre em constante movimento. Esse escritório começou a ser sondado por alguns escritórios internacionais. A Perkins & Will foi um desses. E a Perkins & Will tinha uma visão a longo tempo. Ela não tinha uma visão a curto prazo de fazer um projeto por conta da Olimpíadas, por conta do Mundial de Clubes. Ela tinha um interesse de se estabelecer no Brasil como empresa sólida, em uma empresa que tivesse a capacidade de ter uma visão holística, de atuar em vários setores, com entrega com grande qualidade. Nós fizemos um processo de M&A junto com a Perkins, foram mais ou menos uns 2 anos de processo, eles entendendo a cultura brasileira, a gente entendendo a cultura deles, achando um denominador comum. Em 2012, que a gente fez essa fusão, em que nós somos adquiridos pela Perkins & Will. O processo previa que em 2015 nós estaríamos 100% integrados, que a gente teria uma segunda tranche de venda da empresa. Nós trocamos as nossas ações no Brasil por uma ação internacional, pelas ações internacionais, e hoje a gente faz parte de um grupo de lideranças de aproximadamente 140 principals no mundo. E o Perkins e o Will não existem mais, todos os líderes e todos os principals são executivos. As pessoas assim que pretendem se aposentar ou saem da empresa, vendem as suas ações e têm quase como se fosse aí uma resposta financeira por todos os anos de dedicação, mas a gente continua projetando e desenvolvendo a empresa para ter sempre alguém fazendo o seu plano de sucessão. Para quem não conhece a Perkins, a Perkins, os números, assim, por exemplo, de tá bom. quantidade de pessoas que trabalham. Acho que muita gente talvez não conheça. Não, sim. Eu não conhecia até, né? Até 2008 eu não sabia que existia uma empresa, que existiam no mundo empresas com esse porte. E hoje é considerada a segunda maior do mundo. Hoje é considerada há 6 anos já pelos rankings, é a segunda maior empresa de arquitetura do mundo. São 33 estúdios no mundo, presente em 4 continentes, as principais cidades americanas. A gente tem posições no Canadá, no México, Brasil, alguns países da Europa, Dubai e Xangai. Então é uma empresa realmente com essa diversidade cultural e de setores de atuação bastante presente. Hoje em São Paulo nós temos aproximadamente 100 pessoas. O ritmo e a quantidade de projetos normalmente são bem, desde que eu estou lá, desde pontos atrás, anos e anos atrás, já eram mais ou menos 100 projetos. A gente continua sempre, porque
o projeto nunca começa hoje e acaba amanhã, né? Sim. Ele sempre tem esse período, cada setor com a sua característica, mas ele sempre tem essa questão de amarração, ó, comecei o outro entra no meio do caminho do outro, então a gente tem diferentes energias e intensidades, mas sempre a gente tem essa relação de 100 projetos. Nos últimos 5 anos, 5 anos e meio, a gente desenvolveu 2.200.000 metros quadrados de área de projeto. É um número bastante significativo. A gente está chegando em 22 bi em VGV. Só nos últimos 5 anos? Nos últimos 5 anos. É um número bastante expressivo. A gente conseguiu construir o nome Procter & Will no Brasil, porque não era uma empresa tão reconhecida, era realmente por falta de informação. Sim. A gente, nesses últimos 13 anos, conseguiu aí construir uma identidade, uma empresa mais sólida, que aí a gente está, aos poucos, abrindo o campo, né? Hoje, 65% dos projetos são São Paulo. A gente tem aí aproximadamente 15% são internacionais, já indo para a América Latina, e o restante em várias capitais no país. A impressão que tem, talvez, seja de que um escritório dessa magnitude vai ser muito mais caro do que os concorrentes de você. É isso mesmo, assim, por ser uma empresa multinacional? Eu acho que as entregas são diferentes. Talvez no final todo mundo vai entregar um projeto de arquitetura, né? Se a gente fizer um comparativo com outros negócios, se eu for comprar um carro, eu posso comprar um carro da marca A e eu posso comprar o carro da marca Z. Cada um desses, todos vão ter uma direção, todos vão ter 4 pneus, todos vão te dar garantias, todos vão te dar um suporte, todos vão te entregar talvez no final. Mas a gente tem serviços e pré-requisitos completamente diferentes entre empresas. A gente não é o escritório mais caro e não é o escritório mais barato. A preocupação do caro ou barato é muito eu ser atendido por uma empresa por uma equipe mais sênior, eu tendo todas as coisas todas regulares dentro da empresa, auditoria, seguro, né? Quem faz seguro? Não sei se você sabe, mas existe seguro. Como é que é isso? De projeto, empresa de arquitetura tem seguro. 90% das reuniões que eu faço, as pessoas desconhecem isso. Você vai lá e contrata um seguro. Não tem seguro de carro? Cobrindo que eventual? Cobrindo riscos. Cobrindo os riscos, né? Eu, como um projetista, fiz um projeto em que existe um risco da viga estar posicionada errada, e isso gera um custo para a engenharia que pode ser processada por um cliente. Então, assim, o mercado desconhece. Como o mercado desconhece esse tipo de posição, que fora do país isso é super corriqueiro, né, isso é normal, tem que ser assim. Para você ser chamado para uma concorrência, isso faz parte está lá na atribuição. Seguro de X milhões de reais. E que é muito legal. E a gente acha que isso nossa, mas vai custar caro o seguro. É um seguro super barato. Eu ia te perguntar justamente o que essa hoje esse seguro nosso traz para todas as práticas e metodologias de excelência, né? Porque, de alguma forma, a criatividade no Brasil não falta, a cultura, a gente também tem essa diversidade que é muito rica, a gente tem um enorme potencial, mas talvez é meio brejeiro a forma como a gente atua. Ela não é tão profissional, com tantas preocupações que estão por trás dessa empresa, né? E isso que a gente traz. Então eu trago toda essa prática, essa excelência, metodologia, planejamento. Eu não posso considerar que o meu cliente quer a entrega do projeto para o final dessa semana. Eu não posso falar assim para ele, cliente, sabe o que é? Essa semana, eu não estou muito bem, assim, eu não estou me sentindo bem, tive um problema com a família, não estou muito criativo. O cliente vai falar assim, não, tá ótimo. E o que eu tenho a ver com isso? Quase como se fosse um médico. Imagina, o médico você vai chegar, eu preciso operar. Mas eu não estou me sentindo muito bem. Mas você está doente e o médico, as coisas têm que ser profissional. Que na obra, então, isso é muito comum, né? É muito comum. Da cultura muito comum. E aí a gente tem o quê? A gente cria metodologias para que essa criatividade seja despertada. Eu crio metodologias para que eu consiga
ter um checklist de qualidade e o cliente não sofra. Eu tenho metodologias para que o pedido seja entregue. Eu pedi uma mesa de 4 pés e chega na obra, tem a mesa pendurada, atirantada. Eu não posso ter esse tipo de relação. Então a gente estrutura a empresa de uma forma muito profissional, e os americanos nisso são muito bons, porque eles são muito metódicos, pragmáticos, e a gente consegue focar hoje, não consigo falar 100%, mas grande parte do nosso tempo para fazer o que a gente melhor tem para fazer, que é pensar na arquitetura, atender o cliente, propor soluções, discussões, ouvir e tomar decisões quando precisam ser tomadas. Sim, já vi alguns projetos de vocês aqui do Escritório de São Paulo. Essa ideia de que sejam, assim, não é um estilo americano, né? Vocês têm uma identidade, a gente chama... liberdade, vocês têm total autonomia para... Total autonomia. Fazendo uma comparação forçada, quer dizer, não é o McDonald's não é. que vocês vão replicar isso não, no mundo inteiro. Não, a gente não tem essa verticalização. Os escritórios são completamente horizontais. A responsabilidade de São Paulo é para conquistar clientes, entrega dos projetos, tornar esses projetos eficientes, contratação de pessoas, tudo está dentro da empresa de São Paulo, mas sendo gerida e sendo monitorada e sendo acompanhado por plataformas globais, em que todos os escritórios, eles ficam, a gente consegue se comparar. Dentro do escritório, para você entender um pouco sobre a questão da criatividade, a gente tem uma bienal interna. A cada 2 anos são selecionados, cada escritório aplica os seus projetos para que a gente faça uma bienal interna, e essa bienal interna é julgada por profissionais que não são da Parker Hannifin, como se fosse qualquer concurso de arquitetura no mundo. E você acaba aprendendo, porque você vai vendo como as práticas, como eles apresentam o projeto, como aquilo foi desenvolvido, qual técnica que usou, como ele representa o projeto, qual foi a solução arquitetônica que foi proposta, e tudo isso a gente vai incorporando dentro do nosso projeto. Todo ano a gente tem um processo de design review, a gente chama de DEAR. Eu tenho esse processo, agora em setembro a gente começa, em que a gente também vai fazer revisões de projeto e também dessa qualidade dos entregáveis, qualidade estética. Nessa situação aborda tudo, foto. Poxa, a gente já tomou algumas e falou, as fotos de vocês são boas, mas as fotos não tem gente. Como é que eu posso sentir um ambiente que não tem uma figura humana para dar escala, humanizar aquela peça bonita? Sim. Então, é muito interessante porque a gente está... É quase como se eu fosse numa academia e eu tenho um personal. Ou eu posso treinar sozinho, ou eu posso treinar com personal. A gente é um escritório de arquitetura que tem esse personal que fica orientando a gente no dia a dia. Ó, você está fazendo o exercício errado. Ó, aqui você precisa se alimentar melhor. Ó, você não está dormindo muito bem. Esse tênis que você está usando não está legal. A gente traz isso um pouco para esse universo da arquitetura. E como é que foi quando você entrou na faculdade? Era o que você imaginava? Nunca. Nunca imaginei na minha vida. Eu já cheguei a pensar assim, para que eu preciso saber inglês? Se eu nunca, no universo da arquitetura, nunca vou trabalhar e vou precisar usar o inglês. Olha o que a vida mostra pra gente. Você não estaria onde você está. Né? Olha como a vida é maluca de criar outras possibilidades, né? Como eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei também que eu estaria na posição de um diretor de design de uma empresa internacional nessa escala. Nunca. Nunca foi um plano, nunca foi uma meta. As coisas foram surgindo e aos poucos eu ia, quase como se fosse o basquete com arquitetura, e a vida sempre ia me levando para algumas encruzilhadas. Escolhe A ou B, o que você vai optar? E as coisas foram acontecendo. E aquele pensamento que você tinha, aquela dúvida, será que com 35 anos eu estaria jogando, você ainda tem? Não. Aí, quando eu tomei a decisão, eu pensei ao contrário. Eu pensei assim, olha, com 35 anos pode ser que acabe a minha carreira esportiva. E aí eu fiz uma conta matemática, uma coisa pragmática. Com arquitetura, eu olhava Niemeyer, eu olhava todos os grandes mestres e falava, olha, estão com 70 anos e ainda estão ativos. E talvez estejam na sua parte mais efervescente. E eu sempre imaginei isso. Falei, nossa, com arquitetura, talvez lá para frente eu tenha essa habilidade, essa capacidade. E como é que é
liderar para você? É desafiador, né? A liderança é um processo desafiador, porque a relação com as pessoas é uma relação complexa, né? O que eu falo para você, o que as pessoas possivelmente vão estar ouvindo, nem sempre é a minha vontade que seja entendido. Cada ouvido entende de uma forma, percebe de uma forma, os gestos as pessoas percebem de uma forma, o tom de voz. Então é difícil realmente, e os fatores emocionais também influenciam diretamente nisso, né? Porque você não sabe muito bem como a pessoa dormiu, como está a família dela, a mãe, o filho, se uma pessoa que talvez hoje na reunião não esteja sendo tão efetiva, se ela teve um problema em casa. Então, a liderança e a gestão com as pessoas é muito complexo. Talvez seja um dos grandes desafios, né? A gente já fez alguns treinamentos, algumas capacitações de gestor, e todas as empresas têm o mesmo desafio, né? São muito parecidos. Uma empresa que fornece arma tem os desafios muito parecidos com uma que vende colchão, do que um escritório de arquitetura. Essas relações humanas são um grande desafio, se a gente for parar para pensar. E é muito difícil, é muito mais fácil alguma coisa pragmática. Chego do começo ao fim. Talvez a gestão e a liderança das pessoas, ela tem um direcionamento, mas ela é muito mais sinuosa. E você continua competitivo? Sempre. Não consigo. Eu tenho 3 filhas, e mesmo com elas de brincar, às vezes eu me pego, não vou perder. Eu acho que isso já faz parte da minha identidade e da minha personalidade. E nesse jogo da arquitetura, o que é perder? Na arquitetura, nem sempre é perder um projeto. Eu vejo que o perder é o que foi projetado, o que foi planejado, o que foi combinado, não alcançar o objetivo proposto. A gente hoje tem uma demanda, assim, que num projeto de arquitetura, a gente tem que entregar o projeto a 150%, não basta o 100%, porque todos os fatores e todos os agentes, eles vão desgastando esse 150% e a gente consegue entregar 80%, 85%. Ora é técnica, ora é valor, ora é prazo, ora é capacidade técnica, tecnologia, entendimento. Tudo influencia demais, né? E vocês têm esse lema que vocês querem entregar não o que o cliente pede, né? Mas sim o que ele, enfim... A gente usa lá um termo que às vezes ele parece um pouco arrogante, né? A gente não faz o que o cliente quer, a gente faz o que o cliente precisa, porque muitas vezes o cliente não consegue expressar e ele ainda talvez não tenha a visão de toda a cadeia do que ele realmente precisa. Não é o que o cliente pede, é o que ele precisa, né? É o que ele precisa. A gente não faz o que o cliente quer, a gente faz o que ele precisa, né? Ou o que ele pede para o que ele precisa. Eu acho que é muito forte isso, porque o arquiteto é uma relação de confiança. A gente constrói relações, a gente não entrega projetos, a gente constrói relações. As relações são muito importantes para o escritório. A gente tem 3 pilares. Design é um dos pilares. A gente tem um que é metodologia e processo. Não adianta eu querer ser um bom arquiteto, ter uma boa empresa, se eu não tenho organização, se eu não tenho metodologia, se eu não... E a questão do relacionamento para a gente é fundamental. O relacionamento é construir junto. E muitas vezes o que o cliente ele montou uma listinha do que ele espera. Quando você começa a questionar eles às vezes não é o que ele precisa mesmo. Às vezes eles estão fazendo uma casa. Poxa, eu quero a sauna, eu quero não sei o quê, eu quero 5 suítes, eu quero... Os filhos já estão com 18 anos, ele odeia... Você gosta de sauna? Não, odeio. Putz, mas... Então, às vezes a gente faz um pouco desse papel da psicanálise junto com os clientes para poder ir lapidando os pedidos. Às vezes também são pedidos que ele quer para se mostrar. Às vezes depois ele não quer... É isso. Uma sauna ele não quer cuidar da manutenção. É isso. Às vezes ele quer uma sauna, mas ele fala assim, não, odeio ter problema de manutenção. Então, não vamos fazer uma sauna. Ou se vamos fazer uma sauna, não vamos fazer uma de madeira.
Vamos fazer uma sauna úmida, porque ela talvez tenha esse papel de ser um orientador, de ser realmente quem conduz um pouco para o caminho que o cliente precisa, é importante. É quase como se chegasse um médico e eu falasse para o médico como eu quero ficar mais jovem, mas eu quero que você me puxe aqui, que você estica aqui. Não é assim que funciona. Você fala quais são seus anseios, seus objetivos, e esse médico vai montar um protocolo, vai te montar como você chega lá. Sim. E talvez, às vezes, ele fala, não, esticar muito aqui, você vai ficar artificial. Será que não é esse caminho? Recusar, né? Isso aqui eu acho que você não precisa. Vamos mudar. Mas costuma ter isso também? Sim, isso aqui eu não faço. Sim, isso aqui... Sim. Você vai ficar um Frankenstein. Sim, existe bem isso. Assim, isso aqui, 25 acabamentos no mesmo ambiente, ao invés de a gente ter uma sensação de um ambiente único, integrado, amplo, você vai ter uma fração de um monte de ambientes. Tá vendo como não é isso que você precisa? Você está me pedindo isso, você precisa de outra coisa, você precisa talvez de uma coisa que deixe esse ambiente mais com aquele entendimento que não é pragmático do que você quer. E você fica se imaginando, morando nos lugares que vocês projetaram? Como é que é um pouco essa relação de... Você tem que embarcar um pouco nessa fantasia, né? Durante o processo, eu acho que eu tenho muito disso. Mas, assim, por mais que eu tenha muito orgulho de vários projetos que a gente já desenvolveu, que a gente constrói, a nossa cabeça muda muito rápido, né? Então, o que hoje eu acho muito legal, eu tenho certeza que daqui 5 anos eu vou achar bom. A minha intensidade muda, porque as minhas referências vão mudar, eu vou ter mais de vivenciar os espaços, né? A gente está lá fazendo o Kempinski em Canela. Durante essa fase toda da construção, eu estou... Nossa, que delícia que vai ser, estou pronto para ir. Ai, como vai ser bom curtir aquele espaço. E talvez depois, quando eu chegar lá, eu vou ter outra percepção. Nossa, era para ficar assim? Eu posso ter algum até de achar que ficou lindo. Mas aí a minha cabeça já vai estar pensando, nossa, se eu pudesse fazer tudo de novo, eu tinha feito isso daqui diferente, eu tinha feito... E aí a gente se recicla, né? Porque é totalmente fantasioso, né? Você está imaginando algo que não existe. É isso. E aí quando vem na realidade... Não, tem impactos, né? Tem edifícios que você fala, ou tem espaços, ou tem detalhes que a gente fala, nossa, era assim que ia ficar? Quando você não prototipa, aqui no Brasil a gente não tem muito costume de prototipar as soluções. Elas acontecem. Sim. Então, e aí você tem alguns impactos, né? Mas mesmo as escalas são complexas, né? Sim. A gente está desenvolvendo um edifício em Goiânia. Vai ser alto, então. 185 metros, sabe? Então, como eu vou ter uma escala de 185 metros numa cidade que tem uma outra escala? Se eu for para Chicago, 185 metros é um edifício normal. Sim. Agora, 185 em São Paulo, em Goiânia, é uma outra relação. Né? Já teve essa situação de você ficou pronto e você falou assim... Sim. É muita coisa, né? Hoje a gente tem 60 edifícios, empreendimentos em construção. As frustrações, eu ouvi até o do Thiago, e aí ele comentou um pouco sobre as frustrações, né? Thiago Bernardes. O Thiago Bernardes, e foi muito legal, e eu ouvi um pouco ele falando sobre essas frustrações, né? O quanto a gente se doa, a gente se dedica, a gente dá um tempo da vida e que, de repente, tudo aquilo que foi projetado, ele não alcança. Isso é bastante doloroso. O processo de criação é doloroso. O processo de liderar é doloroso. As pessoas imaginam que não, que, puxa, que vontade de já ser o dono de um escritório e fazer um monte de coisa. Tem um lado positivo, mas tem um lado de julgamento, tem um lado de julgamento pessoal, né? Porque às vezes o cliente pode adorar, mas você fala assim, né? Existe o pessoal e existe também o próprio da equipe, existe o dos outros que participam, existe um... Sim. E a tomada de decisão, o líder é muito solitário. Porque na hora que você tem que falar preto ou branco, você foi nas escalas de cinza, tem uma hora que você tem que falar preto ou branco. É solitário.
é uma coisa que eu imagino ser um presidente, ser um governador, a gente às vezes julga essas pessoas, mas tem uma hora que ele tem que botar, você quer ou não quer? E todo mundo vai julgar. E é isso, todo mundo julga e você está sozinho na tomada de decisão e você começa a pensar a influência que você tem sobre aquela decisão que você vai tomar. E esses questionamentos, eles borbulham na cabeça, né? Você vai dormir, hoje eu durmo muito cedo, eu e minha esposa temos uma rotina de colocar as crianças cedo para dormir, vamos dormir cedo, mas a noite, para mim, às vezes é muito dolorida, porque a hora que meu primeiro sono é muito bom, mas passou do primeiro sono... O que vem nesse segundo sono? Aí já vem essas situações, né? É o projeto, é a necessidade, é um colaborador que está tendo alguns problemas, é uma contratação, é um novo projeto que ainda não entrou, e acho que eu imagino que a equipe também compartilha disso, mas talvez na escala, a quantidade de tomada de decisões que a gente tem que fazer, elas são bastante dinâmicas. E essa questão, por exemplo, do Pritzker, né? Quer dizer, a arquitetura, ela tem um pouco disso, assim, de projetos que elas são quase esculturas. Sim, né? sim, sim. Você já pensou em fazer um projeto mirando um prêmio Não. desse tipo? Ou então, assim, de fazer algo que vai ser, de fato, uma escultura para a cidade? Eu acho que durante o processo, a gente hoje está envolvido num projeto, a gente nunca desenvolveu um projeto para setor público. Hoje a gente está envolvido num projeto de setor público. E que eu tenho uma paixão e um carinho muito especial nesse projeto. Acredito que se a gente conseguir implantar tudo do que a gente está propondo, vai ser realmente um case muito forte. A gente já desenvolveu alguns projetos nesse sentido, um projeto com bambu em Ubatuba, a fachada, elementos construtivos, tem uma série de coisas que o bambu é o protagonista, piso, forro, parede, a gente colocou, que são projetos que eu sei que tem uma força, uma expressão muito grande, mas nunca foi o objetivo fazer um projeto para o prêmio. O projeto é assim, o prêmio para a gente, ele vai alimentar o meu ego, vai alimentar o ego do escritório. Ganhar dinheiro é muito importante porque é uma empresa, é um negócio e a gente tem, se nossos escritórios são 100 pessoas, diretamente a gente já tem, sei lá, 400 pessoas ligadas. E mais na cadeia isso vai sendo bastante representativo. Mas eu ouvi do cliente que aquele edifício no bairro, ele é o queridinho da comunidade. As pessoas que moram nele foram influenciadas de uma forma muito positiva e que têm paixão e que se engajaram. Esse retorno, acho que para a gente alimenta a alma, né? Eu acho que isso é muito legal. Assim, isso assim, ganhar dinheiro talvez vai chegar num lugar que eu vou falar assim, tá bom, parei, ou nunca vai parar. Essa questão da alma, ela acho que mexe com a dopamina, né? Uhum. Eu acho que eu fico buscando, mais no esporte, era ganhar para ter essa dopamina aparecendo para mim. E talvez ouvir dos clientes essas respostas positivas, o empreendimento se tornou muito valorizado, as pessoas pensavam em pagar 1.000 e hoje pagam 5.000 pelo aquele mesmo produto. Ou mudou o bairro, isso é muito gostoso, né? Acho que isso realmente faz a gente acordar, né? Eu gosto de falar muito isso, assim, ele mexe com uma coisa que não é tangível, ele mexe com o intangível, e eu acho que a arquitetura é isso, ela tem que mexer com o intangível. Se a gente ficar colocando tudo no pragmático, talvez a inteligência artificial vá nos substituir, mas se a gente colocar o humano nas tomadas de decisões, nos propósitos, a gente talvez consiga ter uma sobrevida. Profissionalmente falando, você diria que você está satisfeito? Nunca. Eu sou inquieto, eu sou um eterno insatisfeito, buscando melhorar, buscando outro passo, outro patamar. E eu acho que isso traz também lá dessa coisa do esporte, de sempre tentar dar um passo além. Então, na minha vida pessoal, satisfeito, porque consegui construir uma família, tenho uma estrutura sólida, uma esposa muito bacana, 3 filhas. Eu tenho uma filha, são 3 filhas, uma de cada casamento.
Essa é a minha última, esse é meu casamento atual. Uma filha tem 5 anos, mas eu tenho uma de 11 e uma filha de 24. Então eu passei por uma trajetória de ser pai aos 30, aos 40 e aos 50. Está em campeonatos diferentes. Campeonatos em ligas diferentes, digamos. Mas é muito interessante porque a maturidade e o momento de vida é completamente diferente. Que para cada uma, eu curto de uma forma, eu talvez vivencio a paternidade de uma forma. E qual que é o seu maior medo profissional? É sempre fazer um edifício que eu não me sinta satisfeito com o resultado final, que ele piorou aquele espaço, que eu não tenha a vontade de passar por aquela rua. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, assim. Porque se eu faço um edifício, ou faço um projeto, ou a gente projeta alguma coisa que o resultado foi muito transformado e não chegou aonde a gente planejou, eu mudo o roteiro da minha vida, para não ter o desprazer de passar lá de novo, assim, sabe? Como se fosse uma pessoa que você não gosta. Tem muitas ruas que você não passa? Algumas. Eu acho que não tem como, né? A gente não consegue fazer uma trajetória linear ou crescente, né, que seria o ideal. Elas vão tendo oscilações, porque as relações são, né, como a gente falou, o desafio com as pessoas é muito grande. E às vezes o cliente, o que você oferece, com o que o cliente ouve, o que ele quer, e você entrega, às vezes a gente não entra numa sinergia. Mas quando tem a sinergia com os clientes, que é o melhor momento, né, em que todo mundo se respeita, todo mundo consegue ter, é o melhor prazer, porque a gente vai colher um bom resultado. Então tem mais ruas que você prefere passar do que você evita? Sim. Não, hoje na vida ainda estou na visão positiva. O que é sucesso para você? Para mim, acho que a questão familiar é muito forte. Foi a minha estrutura. Então, para mim, o que eu busco muito é deixar um legado para minhas filhas, é ter o prazer de caminhar por várias ruas no Brasil, no mundo, onde eu puder, e vendo o que eu consegui junto com mais um universo de pessoas construir, né? Eu acho que isso é muito legal. E ouvir muito das pessoas isso, né? Eu não sou a pessoa mais fácil de lidar no mundo. Eu sou uma pessoa de personalidade muito forte. Mas ouvir de alguma dessas pessoas, sei lá, acho que 1000 pessoas que eu já trabalhei junto, 1000 e tantas pessoas, de que eu deixei um legado para ela, é muito gostoso, né? Eu recebi essa semana de um arquiteto que eu trabalhei com ele há 20 anos atrás. Ele escreveu: pô, cara, eu vi aqui o programa da TV Cultura e eu não sabia muito bem dessa história da sua vida, que delícia, pô, que saudades daquele tempo que a gente projetava junto. Isso é muito gostoso, né? É mais gostoso do que o prêmio, porque o prêmio passa, né? Aí, o prêmio passa, você ganhou um, que naquele momento é muito bom, mas depois essa memória... É um campeonato que você ganhou, você tem que ir pro próximo. Pro próximo, né? O desafio daquele ali passado já foi. Você tem que viver do futuro. E aí você é questionado sobre um futuro, vai conseguir? Será que ele dá o próximo passo? Então, eu acho que a questão de família e ter esse retorno positivo das pessoas com quem a gente conviveu, eu acho que para mim, memórias são mais importantes do que os prêmios, né?